Tendo considerado os decretos de Deus em geral e a predestinação dos homens em particular, passamos agora à discussão da aliança da redenção. Os primeiros reformadores e alguns escritores subsequentes falaram com muita referência sobre esse mistério sagrado, alguns discutindo extensivamente, como desejo que essa reverência também atualmente prevaleça ao falar ou ouvir esse mistério discutido, não entendendo que isso significa que esta é uma verdade que só recentemente se tornou conhecida, pois alguns fingem ignorar o que foi anteriormente escrito. Pelo contrário, é uma verdade que antigamente era conhecida na igreja. Todos devem se esforçar para entender e usar essa verdade corretamente. Apresentaremos todas as ramificações desta aliança, também como atualmente administrada por Jesus Cristo. Vamos considerar primeiro as partes nesta aliança. Segundo, as pessoas com relação a quem e para benefício de quem foi feito esse convênio. Terceiro, a realidade desta transação da aliança. Quarto, o trabalho da primeira parte do Pai, que subdividindo nos mandamentos e condições desta aliança, as promessas relacionadas ao cumprimento dessas condições e a confirmação dessas promessas por juramento e sacramento. Quinto, o trabalho da outra parte, o Senhor Jesus Cristo, que é subdividido em sua aceitação das condições e as promessas, seu cumprimento das condições e sua demanda em relação a essas promessas confirmadas, as partes da aliança de redenção. Antes de tudo, consideraremos as partes da aliança, que são Deus, o Pai e o Senhor Jesus Cristo. Será mais fácil compreender esse assunto se considerarmos principalmente a execução deste pacto, e não o decreto do qual procede. Mantemos que a maneira pela qual o Senhor executa neste exato de tempo é consistente com a maneira pela qual ele a decretou eternamente. Não obstante, tratamos essa aliança como uma das obras intrínsecas de Deus, sendo apresentada repetidamente dessa maneira nas Escrituras Sagradas. Em relação a Cristo, afirma-se que ele foi predestinado antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,20. Os eleitos são escolhidos nele, Efésios 1,4. E a graça lhe foi dada em Cristo Jesus antes do mundo começar. 2 Timóteo 1,9. O que Cristo encontrou neste mundo aconteceu a ele de acordo com um eterno decreto, presciência e conselho determinado de Deus. Salmo 2,7, Lucas 22,22, Atos 2,23. Em virtude dessas alianças eternas, houve um relacionamento eterno entre o Filho e sua fiança. Isto ele já demonstrou em seu governo da Igreja do Antigo Testamento, imediatamente após a queda, antes de sua encarnação. Isso levanta uma questão: como o Pai e o Filho são uma essência e, portanto, têm uma vontade e um objeto, como é possível que exista uma transação de aliança entre os dois, pois essa transação exige o mútuo envolvimento de duas vontades? Não estamos então separando demais as pessoas de divindade? A isso eu respondo que na medida que diz respeito à personalidade, o Pai é o Filho e o Filho não é o Pai. A partir dessa consideração, a vontade divina pode ser vista de uma perspectiva dupla. É a vontade do Pai resgatar pela agência da segunda pessoa como fiador, e é a vontade do Filho redimir por sua própria agência como fiador. As pessoas em nome e para benefícios de quem é feito esse convênio são as que foram eleitas em Cristo. Discutimos extensivamente esse assunto no capítulo anterior. Dos eleitos, afirma-se que eles pertencem ao Pai e foram dados por ele a Cristo. Eram teus e tu me destes. Disse que está escrito no livro do Cordeiro, os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. O Senhor, em maneira santa, permitiria que pecassem por seu livre-arbítrio, e assim fossem encerrados no pecado, em virtude dos quais eles são, por natureza, filhos da ira, para que a misericórdia e as graças infinitas de Deus devem ser concedidas a ele, libertando-os deste estado e trazendo-os para a salvação. Era necessário que houvesse uma garantia para satisfazer a justiça de Deus. O Pai, assim, deu os eleitos a seu Filho como fiador, e o Filho os aceitou. Registrou seus nomes em seu livro, tornou-se fiador para todos eles, e somente para eles se prometeu realizar o bom prazer de seu Pai em trazê-los à salvação. A existência da aliança de redenção verificada pelas Escrituras. Que tal aliança foi feita entre Jeová e o Senhor Jesus em relação aos eleitos pode ser verificado como sangue.
Primeiro, no Salmo 89, versículo 28 a 34, está registrado: minha misericórdia guardarei para ele para sempre, minha aliança permanecerá firme com ele, não quebrarei minha aliança. Prova disso é mencionada aqui a aliança entre Deus Pai e o Senhor Jesus, claramente evidente. É um fato conhecido que os Salmos contêm muitas referências ao Senhor Jesus e que Davi, em muitos aspectos, era um tipo dele, portanto, Cristo também é chamado de Davi. Oséias 3:5. Neste salmo é feita menção a Davi e ao Senhor Jesus conforme ele é tipificado por Davi. Eu afirmei que também se refere ao Senhor Jesus por, primeiro, tudo o que é registrado até o versículo 37 se aplica mais eminentemente ao Senhor Jesus. Em outros textos, ele também é identificado como eleito de Deus, Salmo 89:3, Isaías 42:1, o Santo de Deus, versículo 19, Lucas 1:35, aquele que é poderoso, verso 19, Salmo 45, versículo 8, o ungido que foi ungido com óleo, Salmos 45, versículo 8, o primogênito de Deus, versículo 27, Hebreus 1:6, os reis dos reis, Apocalipse 19:16, cujo reino se estende por toda a terra, versículo 25, Salmo 72, versículo 8, e cujo reino durará enquanto durar o sol e a lua, Salmo 72, versículo 5. Segundo, tudo neste salmo não se aplica a Davi como sendo o primogênito de Deus, conforme o versículo 27, sendo o rei dos reis, versículo 27, e possuidor de um reino eterno, versículo 36. Terceiro, a última parte do salmo, começando com o versículo 38, apresenta um contraste entre o reino de Davi e o do Messias. Esse contraste aponta especialmente para o fato de que o reino do Messias se estenderia sobre a terra inteira, e como já foi indicado anteriormente, duraria como o sol e a lua. O reino de Davi, pelo contrário, chegaria ao fim. Quarto, o que é afirmado em Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16, e nos versículos 26 a 37 deste salmo, refere-se ao mesmo assunto e, portanto, é indubitável que se refere à mesma história. As palavras de 2 Samuel, capítulo 7, no entanto, são expressamente aplicadas a Cristo no Novo Testamento, Atos 13, 22, Hebreus 1:5, e, portanto, segue-se que isso também é válido para os versos 26 a 37 deste salmo. Verso 26. Ele me invocará dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-te-ei por isso, meu primogênito, mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-eis para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem minha lei e não andarem em meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, eu serei falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Salmo 89, 26 a 37. Levando tudo isso em consideração, vamos agora raciocinar da seguinte maneira. Os salmos frequentemente se referem a Cristo e a Davi, frequentemente sendo o tipo de Cristo nele. Tudo se aplica eminentemente a Cristo, mas tudo não se aplica a Davi. É feito um contraste entre o reino de Cristo e o reino de Davi, de acordo com os versículos 38, seria destruído. Portanto, é muito evidente que aqui é mencionado o Messias Cristo. Dizem que ele está aqui em um compromisso da aliança com o Pai. Portanto, é evidente que existe uma aliança entre o Pai e Cristo. Em segundo lugar, isso também é evidente em Zacarias capítulo 6, versículo 12 a 13, e disse-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é Renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e será revestido de glória, assentará-se-á no trono de Deus, e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Não podemos entender os dois como se referindo a judeus e gentios. Eles estão realmente unidos em uma igreja no Novo Testamento, mas não a menor menção é feita aqui deles, portanto essa ideia não pode ser subitamente inserida aqui. O pronome eles indica que é feita menção a dois que foram mencionados anteriormente, que não são outros senão Jeová, o Renovo. Também não podemos entender que ambos se referem aos dois ofícios do Senhor Jesus,
ou seja, seus ofícios de rei e sacerdote. É verdade que esses ofícios não deveriam ser unidos em uma pessoa. Um rei não tinha permissão para ser sacerdote, nem um sacerdote para ser um rei. Essas tribos, Judá e Levi, e seus respectivos ofícios tinham que permanecer distintas. No entanto, no Senhor Jesus, eles se fundem em uma pessoa. É igualmente verdade que esses dois ofícios se fundem na execução do ofício de mediação, mas, portanto, não se pode concluir desse texto para se referir a esses dois ofícios. Isto não pode ser verdade, pois, primeiro, Cristo é uma pessoa e há menção a duas. Segundo, não há aqui referência a dois ofícios, mas apenas a ser sacerdote e governante. Terceiro, Cristo tinha três ofícios que funcionam em uníssono para a construção do templo do Senhor. Portanto, se a referência fosse aos ofícios, deveriam ter declarado entre esses três. Quarto, não pode haver consulta mútua entre ofícios, pois é uma atividade de pessoas. Essa consulta ocorre, em vez disso, entre indivíduos que ocupavam os três ofícios do Antigo Testamento. Portanto, não devemos entender como referência aos ofícios reais e sacerdotais. Ambos, no entanto, refere-se a Jeová e ao renovo, sendo o último o Messias. À primeira vista, pode ser discernido que a referência a esses dois. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o renovo, ele edificará o templo do Senhor, que é a obra do Messias, aquele que edificaria ao templo do Senhor, que é a sua igreja, receberia as qualificações necessárias, governar e ser sacerdote. Portanto, governança e sacerdócio é descrito do renovo que realizaria esse trabalho e, portanto, reforça a nossa argumentação. Ele, o renovo, estaria engajado na obra do Senhor, a qual ele havia sido comiciado a construção do templo. Isso exigia entendimento e consentimento mútuos, além da consulta, conselho e sabedoria. Então, o pai e filho não apenas concordaram em promover a paz dos eleitos, mas também concordaram sobre a maneira de como isto seria realizado pelo príncipe da paz, o renovo que possuía as qualificações necessárias para esta tarefa. Terceiro, isso também é confirmado em Lucas 22 e 29, onde é afirmado: assim como meu pai me confiou um reino, eu vos lhe confio também. Essa palavra significa tanto quanto prometer algo a alguém por meio de testamento ou convênio. Desta palavra, diatreke, é derivado que significa testamento ou convênio. Assim, o verbo designar inclui a ideia de aliança e, em virtude dessa aliança, ele receberia o reino. Isto é expressamente declarado em Gálatas capítulo 3, versículos 16 e 17, onde está registrado: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não é poder arrogar de forma que venha desfazer a promessa. Assim, temos aqui a aliança, as promessas e o fato que elas foram feitas a Cristo, bem como o fato de que essa aliança foi confirmada em Cristo. Portanto, exige uma aliança entre Deus e Cristo. Em quarto lugar, isso também é evidente a partir das palavras que implicitamente se refere a uma aliança como Deus e meu servo. Essa foi a promessa da aliança: e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Jeremias 31, 33. Meus servos, Isaías 65, do verso 3 a 14. Os membros da aliança, em virtude dessa aliança, chamam Deus de Deus. Deuteronômio 26, 17 ao verso 18. O Senhor Jesus geralmente faz uso da mesma maneira de falar: meu Deus, meu Pai. Eu acrescento ao meu Pai e seu Pai, e ao meu Deus e ao seu Deus. João 20, 17. Em quinto lugar, a existência dessa aliança também é claramente evidenciada pelo fato de Cristo é chamado de garantia, tanto no Antigo e no Novo Testamento. Apenas considere Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador disso a superior aliança. Nenhuma pode ser garantia, a menos que exista um contrato e uma aliança entre o credor e o garantia do devedor. O credor deve estar satisfeito e concordar com o fato de que tal e qual pessoa funciona com garantia. A garantia, por sua vez, deve obrigar-se ao credo e pagar a dívida. Desde que o Senhor Jesus se tornou fiador, em virtude de consentimento e aprovação mútuos, existe um pacto entre Jeová e Cristo.
Sexto, é também evidente em virtude da seguinte conclusão: sempre que, por um lado, existem requisitos, condições e ordens, assim como promessas e sacramentos, e por outro lado, consentimento e aceitação de condições e promessas, satisfação das condições e demanda pelos benefícios prometidos mediante a satisfação das condições, temos uma referência incontestável a uma aliança. Tudo isso existe entre Deus e o Senhor Jesus Cristo e, portanto, há uma aliança entre os dois. Agora, queremos demonstrar isso não apenas como prova desta doutrina, mas também para descrever a natureza deste pacto. Ao fazê-lo, primeiro revelaremos o trabalho de uma parte e posteriormente da outra parte.